Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Os irmãos estão ouvindo bem? O som está bem? Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10. Nós leremos dos versículos 38 a 42. Lucas 10, do 28 ao 42, só tem em Lucas realmente essa passagem, mas é bem conhecida de todos. Tá? Estou com a versão Almeida Revista e Corrigida, mas pode ficar com a Corrigida Fiel, é praticamente a mesma, aqui na tela não há problema. Tá? Você pode abrir na sua Bíblia e ler aqui. Bem, queridos? Então, nós saudamos, como falamos, a todos, aos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Amém? A quem já é da igreja, já serve a Cristo, e quem também ainda não é e está nos acompanhando. É um prazer, não é, você estar conosco. Leremos a palavra do Senhor. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós oramos a Ti, ó Deus, nesta hora, bendizendo o Teu nome, pedindo, Senhor, toda a assistência do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque dependemos do Senhor para tudo, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam abundantes sobre nós. E que o Teu Espírito, Senhor, sonde cada coração de todos que nos ouvem, para falar com cada um deles, pois cada trecho da mensagem certamente tem algo para o coração sedento de Ti, Senhor. Dá a Tua bênção, se conosco, nos guarda, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Conforme falei para os amados, esse é um trecho bem conhecido da palavra de Deus, registrado no Evangelho de Lucas, né? Conhecido como Marta e Maria. Esta cidade, né? O Senhor estava vindo ali de uma... Ele tinha enviado seus discípulos, 70, para uma missão, né? De 2 em 2, deu a eles autoridades. Ele tinha falado sobre a parábola do bom samaritano a um homem ali que queria... Um doutor da lei queria testá-lo sobre quem era o próximo. E aí a palavra diz agora que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Essa aldeia, tá? Pelo contexto bíblico, já que Marta e Maria também são falados no Evangelho de João, especial no capítulo 11, nós veremos mais finalmente, é uma aldeiazinha chamada Betânia. Né? Daí vocês observarem algumas mamães, papais, colocarem nos seus filhos os nomes Maria Betânia. Então, a Betânia era o nome da aldeiazinha, muito próxima de Jerusalém. Tá? Jerusalém, como nós vimos aqui na EBD,
era o centro, mas quando o Senhor, não é, conforme trazido, ele vai levar esta palavra para fora, não é, fora das portas, para alcançar o mundo todo, ele estabelece a igreja lá em Antioquia da Síria. Quer dizer, até o estabelecimento ele tirou, vamos dizer assim, de certa forma, de Jerusalém. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, Betânia, essa cidade, segundo alguns estudiosos, é uma questão de 2 a 3 quilômetros, nas nossas medidas, né, de hoje, de Jerusalém. Então, era muito próximo do Monte das Oliveiras e Jerusalém. Chegava, tá? Uma aldeiazinha, uma vila, um negócio pequeno, bem pequeno. E essa casa, existia ali 3 irmãos, né? A Marta, a Maria e o Lázaro. Existia um irmão também dela chamado Lázaro. Amém? Então, conforme nós aqui falamos, o Senhor, então, depois de todo aquele debate, ele foi caminhando e ele entrou na casa. Lógico que o entendimento de todos os estudiosos é que Marta, Maria e Lázaro, de alguma forma, já conheciam o Senhor. Talvez não com a intimidade que eles iriam chegar e com o conhecimento que o próprio Senhor Jesus iria transmitir àquela família, né, a respeito dele mesmo, de quem ele é. Aqui pode ser dentre os primeiros momentos, né? Até porque você observa que a Marta, ela permitiu, só não invadiu a casa dela. Marta o recebeu. Provavelmente ela não receberia assim um estranho. E eles já vão chamar de Senhor. Um outro detalhe é que na casa, muito provavelmente, não entrou apenas o Senhor Jesus, por causa do indo eles de caminho, tá? Então, Jesus estava com os seus apóstolos, alguns discípulos, né? E a gente viu Marta ali preocupada porque não chegou uma pessoa, chegaram algumas pessoas. Marta estava, né, agitada. Em algumas versões aqui, nessa fala a palavra distraída, mas o sentido de sobrecarregada. Existia esse tipo de entendimento. E no próprio versículo 39, que depois aqui, lógico, do 38, a palavra vai dizer que Maria, que era a irmã dela, assentando-se também. Então existiam outras pessoas assentadas. Tudo isso para ouvir Jesus, o Mestre Jesus. Então, queridos, a gente deu essa contextualizada da geografia. Eles estavam ali, nessa aldeiazinha chamada Betânia, essa pequena vila, né? Muito próximo. Maria o recebeu, não era obrigada, né? Mas a ideia é que já havia algum conhecimento de quem era Jesus, já que ele estava com apóstolos e já havia alguns discípulos. Lembrando, como eu falei, que ele já havia mandado 70 discípulos, de 2 em 2, para evangelizar. Então existia já um grupo. Esse grupo aqui reunido, ele lembra como se fosse um protótipo do que seria, na verdade, não é, mais na frente, uma igreja. Porque ali não estavam os combatentes, no sentido de combater contra Jesus. Ali não tinha fariseu, doutor da lei. O pessoal que estava ali é o pessoal que interessado está em torno do Senhor Jesus, né? E Jesus, ele está no meio da igreja, né? Nas ceias nós celebramos a morte do Senhor até que ele venha. É a igreja que faz isso, não é? A igreja que faz isso. Ainda não tinha essa definição de igreja, isso ele está construindo, né? Os evangelhos, ele fala de uma transição, de um período de uma antiga aliança para uma nova aliança que o Senhor vai mostrar, né? E que difícil entendimento, você vê que tem muita ligação com a EBD. Para chegar nos gentios, que era chamada as gentes do mundo, que não eram judeus, não foi fácil. Aquilo ali, lá em Atos 13, levou alguns anos.
Se mandar para Paulo, chegaram uns 10 anos, desde a conversão dele. Não foi uma coisa assim rápida, não. Era... Por quê? Porque o evangelho veio primeiro para os seus, para os judeus. Alguns o receberam. Quem não quis receber, foi para os gentios. E os irmãos vão ver que Paulo sempre pregava primeiro onde ele chegava, nas sinagogas dos judeus, conforme a ordem. E depois ele falava para os gentios. Mas vamos voltar para a nossa, aqui, querida situação, tá? Uma outra coisa que nós vamos explicar antecipadamente ao desenvolvimento da mensagem é sobre a questão do verbo ouvir e do verbo escutar. Existem algumas diferenças, mas não são iguais na língua portuguesa e no grego, tá? No grego, o ouvir, no grego koiné, que é o grego falado, era o grego da época, o grego é como se fosse o português que nós conversamos nos lugares, sem ter aquelas todo estilo gramatical de concurso público, né? Não é essa questão, essa conversa. É o acouo. O ouvir é acouo, tá? Lá, no koiné, o acouo tinha a ideia de você ouvir algo e apreender, guardar para si e, se você quiser estender, ainda fica melhor, colocar em prática. Não é? Na língua portuguesa nossa, é o contrário. O ouvir é qualquer som. Ó, estamos ouvindo, mas significado, tal. O escutar, na língua portuguesa moderna, é que tem esse detalhamento. Tá? Se você for no dicionário moderno e perguntar em qualquer lugar desse, qual a diferença de ouvir para escutar? No português, o escutar é que dá o detalhamento. Diz, olha, aquilo você ouve, e ouvir é qualquer coisa. Lá no grego, koiné, pessoalmente, é usado o ouvir. Por isso você vai ver muito na Bíblia, no Novo Testamento, e até no Velho, sempre o verbo ouvir na frente, muito mais vezes usado que o escutar. Na minha versão, Almeida Revista Corrigida, você vai ver falar Jesus falando em escutar no finalzinho do Sermão da Montanha. Ele usa o verbo escutar, mas ele transforma aquilo na prática em ouvir, porque aquele que escuta e põe em prática. Aí se transforma no ouvir da época, do grego. Não é um mero som que você ouve, mas que não traduz aquilo em nada para você. Amém? Então, a nossa aula não é de gramática, né? Porque, o irmão falou isso. Não, é que o português atual, o escutar é que é o detalhado, e o ouvir é qualquer som. No grego koiné, da época, e os tradutores portugueses sempre optaram pelo ouvir, para ser mais fiel ao verbo que eles usavam lá, que é o acouo. Acouo, tá? Então, dito isto, queridos, o que nós temos que ter em mente é que toda a palavra de Deus e tudo que sai da boca do Senhor não é algo que possa entrar por aqui e sair por aqui. É isso que é o importante de nós, e não a questão gramatical, o conhecimento. É algo que tem que ser considerado, ponderado, entendido e colocado em prática. Amém? Ficou fácil, não é? Ficou fácil. Aí a gente viu aqui que ele entrou nessa aldeia, Marta o recebeu em sua casa, tá? E a palavra vai dizer que ela tinha uma irmã, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também, por isso que eu falei, ele não só tinha ela sentada, mas ela sentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aí entra aquilo que eu acabei de dizer. Jesus estava ensinando. Ele não estava falando de Copa do Mundo, ele não estava falando de amenidades, de qual clube que você... Quem é o governador, quem é o senador de Roma. Ele não estava falando disso nessa hora. Ele estava falando de assuntos do reino, do evangelho. Do evangelho. O que é que Maria fez?
Falou, ó, todo mundo pode se sentar. Agora é como se fosse um dia de hoje. A primeira cadeirinha, ei, estou aqui na frente. Eu não quero deixar escapar, não quero ficar lá atrás para eu não conseguir ouvir direito alguma coisa, não é? Trazendo para os nossos dias, por exemplo, não, aqui todo dia, tal hora, passa um caminhão do lixo, faz aquele barulho, eu vou sentar lá na frente. Então Maria tomou essa decisão, vou ficar aos pés de Jesus. Isso era sentado no chão mesmo. Era comum aquilo ali, o assentar-se no chão, direitinho, alguns coxos, algum banquinho, alguma coisinha simples. Não era nada sofisticado, banco de couro, luxo, não tinha nada disso, não. Era um assentar-se. Ela deu prioridade número 1 para o Senhor Jesus. Porque não é sempre que isso acontece. Ele entrou na sua casa e ele está ensinando, ele está falando. Por isso que eu falei, isso aqui lembra muito um protótipo do que Deus ia dizer para nós, o que é uma igreja. Agora, amados, começa uma outra parte interessante. Então, nós estamos evoluindo nos versículos, tá? Gradativamente a gente está evoluindo. Jesus está vindo, entrou naquela casa, ali aparentemente todo mundo conhecia, a gente sabia se Judas Iscariotes estava lá, nem por isso ele foi até o fim, o traiu, não é isso? Então, pode estar dentro do povo que está ouvindo ali, mas o coração está longe, está em outro lugar. Né? Talvez Judas não estivesse ouvindo. Os Iscariotes, que o outro Judas, tem dois Judas apóstolos. A gente chega, amados, no versículo 40. E o versículo 40, um único versículo. Num único versículo, nada contra a nossa irmã Marta, não, tá? Marta Isabel. É que é o nome aqui da... Em um único versículo, meus amados, em um único versículo, esse aí, deixa aí, tá, Carlos? Agitava-se, né? De um lado para outro, ocupada em muitas coisas. Você observa, querido, aqui no texto, você vai começar a observar, em um único versículo, o Senhor Jesus é maravilhoso, né? Como ele ama a igreja. Em um único versículo, agitada, ou distraída, ou sobrecarregada. A gente vê aqui pelo menos 4 ensinos do que não se deve fazer para a igreja. Do que não se deve fazer. Não é? Não tem aquele salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não, né? É só não, são 3 nãos ali. Salmo primeiro. A Marta aparentemente estava preocupada com a quantidade de pessoas que chegou e ela disse, bom, eu tenho que servir alguma coisa, um cafezinho, um bolo e talvez arrumar, tentar aqui com o vizinho mais lugares para o pessoal se assentar, dar um jeito aqui de não deixar todo mundo. Mas lembre-se, amados, Jesus estava falando, Jesus estava ensinando. Nada é mais importante que a palavra do Senhor. Não é? Hebreus 4, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Eu gosto dessa definição, né? Eu já vi um pastor ensinando, é muito interessante, porque a gente fala o seguinte, a palavra do Senhor é vida. Amém, ela é vida. Quem lê a palavra do Senhor, o evangelho, ela é vida. Mas ela não é uma vida estática. Ela é como o verbo, o princípio era o verbo. Ela, além de vida, ela é viva. Que ela fala com a gente. É como se fosse alguém vivo falando com você. Então, ela é vida pelo que está nela, mas ela é viva porque ela fala conosco. E é eficaz, hein? Ou seja, ela alcança o objetivo a que se propõe. Deus não fala isso? A minha palavra não voltará vazia, né? Vai lá em Isaías. Uma chuva cai, rega as plantas, tem o que fazer, depois evapora, vai para os mares, torna-se nuvem de novo. A minha palavra também ela não retornará vazia, mas realizará todo o meu propósito. Amados, quando Marta chega
para Jesus e diz: Senhor, não te importas? Primeira coisa, né? Senhor, não te importas? Ela já estava, vamos dizer assim, no bom sentido, ruminando há algum tempo. Isso não foi de repente, não. Ah, estou com vontade de ir lá e dizer isso para ele. Ela está esperando que Jesus observe a situação e tome alguma providência. E o tempo está passando e Jesus está ensinando, está falando, está falando, está falando. Até que Marta falou: não, eu vou contar até 10. Ou então vou fazer o seguinte: como é o Senhor, vou até 20. Se ele não fizer nada, eu vou lá. Aí ela deve ter contado, e aí ela diz: Senhor, não te importa. O que é que ela fez primeiramente? Interrompeu a fala de Jesus. Ela interrompeu o ensino do Senhor. Isso é grave, meus amados. Ela interrompeu, ela não pediu nem licença, porque ela já estava, né, como diz, por aqui. Já estou por aqui, estou passado. Estou por aqui. Ela interrompe Jesus Cristo. Ela interrompe a fala do Senhor. Né? Segundo, quando ela interrompe, os irmãos estão acompanhando no texto, ela vai dizer: não te importas. Na visão limitada de Marta, ela está dizendo assim: ele é insensível. E o que foi ensinado na EBD é que se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus é, e Jesus é Deus também, é sensibilidade, é nós estarmos sensíveis à voz do Espírito. Ele tem sensibilidade, ele acerta, ele não erra. Você já pensou você chegar para Jesus e dizer: o Senhor não se importa? O Senhor não está nem aí para o que está acontecendo? Ela interrompeu o ensino. Ponto 1. Totalmente errado. Interrompeu o ensino. Disse que o Senhor não se importa, ou seja, na visão limitada dela, Jesus Cristo não tem a sensibilidade suficiente, nem o discernimento suficiente para entender a situação. Porque para falar isso para ele, só podia ter esse entendimento na mente dela. Não é isso? O Senhor não se importa. Eu acho, tá, irmãos? Não posso afirmar que quando ela falou isso, alguma coisa mexeu com ela. Eu falei: não, foi muito forte. A culpa não pode ficar com o Senhor. Eu tenho que arrumar um culpado. Eu falei: Senhor, não te importa. Meu Deus, agora não dá para voltar atrás. Já interrompi. Eu tenho, né? Fazer igual a Adão, a mulher que tu me destes. A transferência de culpa. Eu falei: não, já sei, minha irmã. Não, eu errei. Isso dentro de si, né? Eu vou jogar a culpa num semelhante. Senhor, não te importas com a situação? Não, não te importas que a minha irmã esteja aí e não me ajude? Terceira situação, ela joga a culpa na irmã. Ou seja, ela começou toda errada, deve ter percebido pelo meio do caminho que estava toda errada, em parar Jesus, em dizer que Jesus não se importa, aí arruma um culpado, semelhante a você. Senhor, não é bem isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que a minha irmã quem não se importa é ela, não o senhor não. Né? E interessante que lá no Gênesis, quando há proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva ainda não existia. Só tinha Adão. A ordem foi dada para Adão. Só depois que o Senhor faz ele cair num profundo sono. Então, a quem foi dada a ordem? O homem. Por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 5, aquele trecho complexo, né?
sobre o pecado original, que não há consenso na cristandade sobre a forma de transmissão. Transmitido foi o pecado de Adão para todo homem. Como? Aí isso é discussão que existe desde mais de 1000 anos. Cada um tem uma visão diferente. Existem mais de 10 visões diferentes. Como se dá? Há quem acha que é pela semente, né, masculina, não é muito aceito esse tipo de visão. Outros que é por imputação. Enfim, não é também a discussão de hoje. Mas ele interrompe a fala do mestre, que era nada mais nada menos que o ensino. Ela acha que o Senhor tem uma visão limitada sobre as coisas. Eu acho que ela se arrepende no meio, nós não sabemos, joga a culpa na irmã. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir só? Olha só, Jesus está quietinho ouvindo, né? Chegou, de repente, a Marta lá. Jesus chegou. Aí, já que é um ditado terrível, né? O que eu vou falar. Aquele ditado terrível, eu não gosto de falar isso, né? Desgraça pouca é bobagem, né? O pessoal gosta de falar isso, né? Desgraça pouca é bobagem. Misericórdia, né? Isso aqui se você estiver ouvindo, desconsidere isso, né? Mas já que eu fiz tudo isso, eu vou dar até a solução para Jesus. Já que eu cheguei até aqui, não é aquele mais ou menos, agora que eu estou vendo que todo esse problema, na verdade, quem está arrumando sou eu vou dar a solução para ele. Ordena. Ela dá ainda a ordem para Jesus. Ela dá uma ordem para que Jesus desse ordem para Maria ajudá-la. O homem é especialista em ver o problema errado. Mas, olha, lembre-se bem, querido, nós estamos lidando com igreja. Aqui todo mundo ama Jesus. Aqui é um contexto que não tem fariseu discutindo com ele, não tem dizendo que ele é mentiroso, que ele tem espírito de Beelzebul, falaram com ele, né? Aqui não tem isso. Aqui são pessoas envolvidas com Cristo, de alguma maneira, no incipiente, no início, né? Jesus, por isso que de vez em quando, quase todo domingo eu falo, eu não sei como Jesus aguentou isso, nem um ser humano. Imagina que eu tivesse 0,000, muitos zero, assim, copio o caderno todo, 1% da paciência de Jesus, já teria desistido com 10 minutos. Todos nós. Só Jesus. Por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. E o amor dele excede, ultrapassa todo entendimento. Então, por mais que eu tente entender o amor de Deus, eu sou limitado quanto ao amor de Deus. E talvez nem na eternidade a gente venha alcançar. A gente vai aumentar o nível de conhecimento, mas não sei se a gente vai alcançar esse amor que excede, que ultrapassa todo entendimento. O apóstolo Paulo falava isso, né? Excede todo entendimento e que o amor dele nos constrange, nos obriga a fazer isso de tal forma que a gente faz por gratidão, por amor, porque o que ele fez por nós. Então, amados, a gente, só recapitulando, a Marta não veio por acaso, ela já estava no limite. Interrompe a fala do Senhor. Julga o Senhor no sentido de dizer que ele não importa, não tem sensibilidade, ele não consegue discernir o que está acontecendo. E quantas vezes a gente, de outra forma, de uma forma indireta, não chega à mesma conclusão? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha família ou na minha vida? Será que o Senhor não se importa comigo? E se você é igreja, querido, eu tenho certeza, posso dizer para você, Deus se importa com cada um de nós. Está ligado à vida de nós, Deus se importa com cada um de nós. Ele tem propósitos para a nossa vida. Ela joga a culpa na irmã, para não dizer que o problema é dela. E, por final, ela ainda dá uma ordem a Jesus, né? Até fiz por aqui por uma anotaçãozinha, só para lembrar que não é exclusividade da nossa irmã Marta, lá do passado. Você vê na parábola do trigo e do joio, que está em Mateus 13, Mateus 13 é conhecido como
as parábolas do reino. São 7 parábolas. Interessante, o 7, a gente vai ver isso sempre na Bíblia, esse número 7, e são 7 parábolas sequenciais. Né? Quando tem no trigo e no joio, Jesus está contando aquela parábola, né? A plantação está linda, do trigo. Aí vem um inimigo, joga uma semente lá, que é joio. Aí os homens começam com solução. Senhor, que absurdo, quem fez isso, hein? O senhor quer que a gente arranque? Né? De maneira resumida, meu amigo, vocês dormiram no ponto. Interessante que na parábola das 10 virgens, todas dormem, inclusive as prudentes. Todas ficam sonolentas, cansadas. Né? E a solução de vocês vão tirar trigo. Eu não quero que nenhum trigo se perca, porque o Senhor conhece todos os que são deles. São dele. E todos que pertencem a Cristo irão para o céu. Estarão para sempre com Deus. Todos. Ninguém vai por... Eu sempre falo isso. Ninguém, nenhum crente sincero vai para o inferno por acaso. Houve um erro na hora de coletar. Ou então o ímpio ir para o céu. Ele nunca quis ir. Ele é ímpio. O que ele está fazendo lá? Não vai ter isso. Pode ficar tranquilo. Né? Pode ficar tranquilo contra isso, meus queridos. E a gente viu isso no trigo. A gente vê isso também quando os samaritanos rejeitam Jesus, quando ele está já de caminho para Jerusalém. Quando eles rejeitam, aí aparece lá os dois, João e Tiago, novinhos. Senhor, quer que a gente, igualzinho a Elias, clame e caia fogo do céu, destrua tudo isso aí? Esse pessoal, eles achavam que Jesus, né, que estavam fazendo, estou tirando agora, né, provavelmente Jesus vai me ter numa estima maior. Depois que eu falei isso, Jesus falou, eu não preciso, para. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não vieram aqui para destruir, né? Para roubar, matar e destruir. Não. Vocês vieram para trazer vida, para sofrer o dano. O homem sempre tentando arrumar a solução, quase sempre, ou para não dizer sempre, não é aprovada por Cristo. E por último, eu tirei alguns exemplos. Tem mais se você procurar. João 9, o cego de nascença. Está lá o cego, nasceu cego, o menino. Menino não, ele já era adulto, né? Mas nasceu cego. Senhor, quem pecou? Os pais ou ele mesmo? Ou seja, faz a pergunta, põe Jesus como se fosse nas cordas, contra a parede, e já dá as opções de resposta para Cristo. Ou é uma ou outra. Mas Jesus não nenhum nem outro. Isso é para as obras de Deus serem manifestas. Vocês nem sabem, né? Não é isso? O que está acontecendo assim, muitas vezes na igreja, é isso. É isso. Aí, meus queridos, a gente seguindo aqui, tá, do meio para o final, Jesus ouve, Jesus responde para Marta. Marta, Marta, né? Essa repetição é a ênfase, ele quer chamar muito a atenção, ele quer que ela preste muito a atenção. Marta, Marta, é o 41, né? Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O Senhor vai além, queridos, do que ela está fazendo. O problema não estava ali. Aquilo ali, quando ela está preparando as coisas, aquilo ali já vai se somando a uma mochila que ela leva nas costas deste tamanho de problema deste mundo e que ela não largou até hoje. Aí acha que trabalhar para o reino é sobrecarregar. Foi trazido aqui na EBD. Né? Não, faltar EBD não tem. E não ir para o culto, não tem problema. Parou tudo ali. Maria ficou falou, ó, a casa é minha. Era de Marta e de Maria também. Senta lá para trás. Quer nem saber se você é apóstolo, discípulo. Eu vou ficar na primeira fila. Eu estou na primeira cadeira. A casa é minha, não quer, sai. O Senhor dá o diagnóstico da situação do coração dela. Ela já vinha com muitas preocupações
e que não era necessário estar preocupado com tantas coisas. Ela com certeza iria fazer esse trabalho para o reino tranquilamente, sem reclamações. Né, irmãos? Eu fiquei assim abismado com o Senhor mostrando, meu Deus, um versículo, tanta coisa que ela fez, interrompeu Jesus, disse que Jesus é sem noção, né? Uma lição popular, não sabe distinguir as coisas, depois jogou a culpa na irmã, por último ainda dá a ordem, a solução para Jesus. Jesus não fez nada que ela mandou, nada que ela falou. E ele tratou com amor, ainda o tratou com amor. Você, Marta, eu vou dar teu diagnóstico, você está sobrecarregada, filho. Mas no 42 diz, olha, mais uma só é necessária. Eu nem sei como está nessa versão, porque em algumas versões, exatamente, na CF fala uma só, eu acho melhor. Mas essa aqui também não tem problema, pouco é necessário. Quando ele diz assim, pouco é necessário, é uma forma dele dizer, olha, do que está ao teu redor e que não é necessariamente pertinente ao reino, pouca coisa é necessária. Por que vocês se entopem de tanta coisa que só traz preocupação? E aí ele vai naquilo que interessa, ou mesmo uma só coisa. Aí é o finalmente. Você pode até desprezar tudo. O que você não pode é essa uma só coisa. Essa aqui não pode. E ele não diz qual é uma só coisa de primeiro. Ele diz falando de quem justamente ela acusou. Ela não acusou Maria? Aí Jesus inverte. Aquela que você está acusando, ela escolheu a boa parte. Ela está certíssima. Ela escolheu a boa parte. Sentar aos pés de Jesus, estar aos pés de Jesus, sem estar sobrecarregada. Lembre-se, Marta não era menor do que Maria, não era coitadinha, ela estava com esses problemas. Jesus está tratando dela. Jesus está tratando dela. Mas naquela hora em que o mestre estava ali, queridos, ensinando, né, era assim, como é que Jesus faria com as multidões? Às vezes ele, né, barco, pegava um barquinho, ficava ali do barco e todo mundo no mar da praia ali, ouvindo, todo mundo, ó. Sei quantas mil pessoas e o mestre ensinando. Sem PowerPoint, não tinha PowerPoint não. Sem microfone, também não tinha não. Não é? Mas tinha a palavra do Senhor. A palavra que sai da boca do Senhor, irmão, que gera vida. Haja luz. Luz. Mandaram prender Jesus. Lembram? Mandaram os oficiais lá, pessoas graduadas, por ordem do Sinédrio, podem trazer ele preso. Aí, daqui a pouco, passa-se um tempo, os cidadãos voltam para os que mandaram. Eu pergunto, cadê o homem? Eu não mandei prender. A resposta deles, ele era muito bonito. Não. Ele é um grande personagem. Não. Nunca ouvimos ninguém falar igual a esse homem. É a palavra que sai da boca do Senhor. Por isso que a palavra é vida e é viva e eficaz. Nunca vimos, ou no sentido de ver alguém falando, ou ouvimos no sentido de captar a mensagem. Ou seja, aqueles homens, eles pararam a ação de prender pelo que Jesus estava falando. Perceberam? Pelo que Jesus estava falando, de ensinar, aqueles homens que iam com outro propósito, que não eram discípulos de Deus, voltaram. Eles voltaram simplesmente. Nós nunca ouvimos ninguém falar como ele. Jesus, amados, ele dá o diagnóstico real, né, da coisa. E ele vai além e diz o seguinte, a qual não lhe será tirada. Interessante. Tudo neste mundo é passageiro, é temporário. Mas aquilo que não é tirado é eterno, querido. Eterno. Só Cristo. Cristo é eterno. Jesus Cristo é eterno. Deus é de eternidade a eternidade.
Salmo 90, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tudo passa, mas Jesus Cristo permanece, a sua palavra permanece. João vai dizer que aqueles, né, que têm a palavra de Deus, eles permanecem para sempre. Nós viveremos para sempre. Nunca lhe será tirada. Ou seja, é dado por Deus. O pressuposto é que é sempre esse, é que ela não vai deixar. Ela quer estar no corpo. Nunca lhe será tirada. Porque Jesus está dizendo para Marta que ele escolheu a boa parte, aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Ele diz, é muito interessante, né? Vamos lá em João 11, Carlos, para a gente fazer umas pequenas... João 11, 19 a 27. Né? O capítulo João 11 é a ressurreição de Lázaro, né? 11, 19. Põe 11 e 19. Né? E aí a gente vai até... Eu vou ler até o 27, talvez os irmãos não precisem abrir, só para fazer um breve comentário. Aqui já é numa outra situação que Jesus... Lázaro tinha morrido lá em Betânia, tá? Lázaro é irmão de Marta e Maria. Então, 19 diz assim: muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão, Lázaro, que morreu. Ouvindo, pois, Marta, chegou aos ouvidos de Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. A gente sempre vê situações, parece que Maria era mais tranquila, confiante no Senhor. Mas ela saiu correndo ao encontro de Jesus. E ela disse, parcialmente, né? Aquela maneira de dizer que não foi bem uma culpa sua, né, Senhor? Porque o Senhor não estava aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? O Senhor chegou atrasado. A culpa não é dele que morreu, não, que é um ser humano. É o Senhor chegou atrasado. O Senhor chegou atrasado. Como se Jesus, de lá mesmo de onde ele estivesse, e como já aconteceu no próprio Evangelho de João, ele dá ordem, a pessoa chega lá no outro dia na cidade e o filho está curado. E o homem vai se lembrar, foi essa hora que eu falei com ele. Amanhã, a essa hora, teu filho está curado. Aí ele vai orar, né? Não tinha relógio desse tipo, mas foi exatamente essa hora que eu falei com ele. Como se esse fosse o problema, o Senhor tinha algo muito maior. Mas aí ela já melhorou, né, irmão? Já que ela, da primeira entrada na casa para agora, já houve uma grande evolução. Já houve uma grande evolução, né? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Já melhorou. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Vamos acalmar. Aí Marta diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí disse Jesus, ou seja, para que Marta serviu? Olha quanta coisa nós aprendemos, todos os crentes, não falando daqui exclusivamente, com esses diálogos de Marta e Jesus, não é? Disse-lhe Jesus, né, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, basta crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele faz uma pergunta para ela, você crê nisso, né? Crês tu nisso? E ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Quase que aquela declaração de Pedro, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns Elias, outros Jeremias, e vós? Aí diz Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro entender que ele não tinha inato esse conhecimento. É sempre Deus se revelando ao homem. Jesus sempre se revela ao homem. Né? Agora tem algo interessante, até fechei aqui, a gente já está indo para o final. No próprio João, a gente estava no João 11, né? A gente já sabe da história, Lázaro ressuscitou, não é isso? A gente já sabe da história. Vamos no João 12? Vamos no João 12? 1, 2 e 3? João 12. Olha que coisa interessante, amados. João 1,
12, desculpe, 1, 2, 3, 12, 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, o que tinha morrido. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Pergunta, houve alguma reclamação de Marta agora? Que mudança, hein? O Senhor Jesus está na igreja. O Senhor Jesus está no corpo. Marta, não, ela já entendeu. Não é? Mas foi preciso o irmão dela morrer e ressuscitar para que ela possa crer nele de qualquer jeito. Esse eu posso crer. Aconteça o que acontecer, foi a vontade dele. Tenha passado o tempo que tenha passado. Ela servia com prazer, Maria tá, e ele conversando com um ex-morto. Né? Se a gente for desenvolver, vai ver que os judeus queriam matar não só Jesus agora, como Lázaro. Também, para que ninguém visse. Né? Queridos, e para terminar, vamos estar de pé. Vamos no 11. 11:5, Carlos. 11:5. Tudo isso, com aquelas interrupções da Marta, mas com a boa escolha de Maria. Não que ela tenha escolhido a Jesus, a boa escolha do posicionamento naquele momento. É momento do Senhor falar, paro tudo e vou ouvir. Mas agora, já depois da ressurreição, Marta estava servindo sem problemas. Ela estava feliz, ela sabia que ela estava sendo tão abençoada quanto Maria também. 5. Aí, já está aí, eu não estou nem olhando. Né? O 11:5. Eu vou fazer a pergunta, mas a resposta é óbvia. Quem dos três Jesus amava mais? Ele amava mais Maria, ele amava mais Marta ou ele amava mais Lázaro? Ele amava os três, querido. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. O Senhor ama a sua igreja, é a noiva. Por que você acha que Paulo vivia sofrendo muitas vezes? Porque ele lembrava-se de ter perseguido a noiva do Senhor. Ele dizia, eu sou o último da lista de todos os arrependidos. Eu sou pior do que homicidas, do que ladrões, do que tudo, porque eu toquei na noiva do Senhor. Eu não matei qualquer pessoa, eu matei a igreja. Quem era igreja? Não se toca na menina dos olhos do Senhor. Ah, mas ele é meio desacertado. Se for igreja do Senhor, meu querido, cuidado. O Senhor nos ama. Que trabalho que ele fez, né, queridos? Aí você pergunta, se ele teve essa paciência, você acha que ele não tem conosco? Sabendo quão atacados nós somos hoje, de tudo que é tipo. Hoje tem tudo que é meio de comunicação, no ar, você está na rua. Qualquer dia, não vai demorar muito, vai ter aqueles... Eu até esqueço o nome, que você projeta a imagem no próprio holograma. Mas é isso, entendeu? Falando. Eu não quero ouvir jornal. O tiro saiu lá para a Síria não sei para onde. Jesus ama a igreja dele. Né? Ele ama cada um de nós. Claudinha, Genésio, Edna, Marta, Isabel, Cleiton, amado irmão ali. Eu falei para ele que a minha responsabilidade aumentou quando ele chegou. Ribamar, né? Casal, todos nós aqui. Ana, Andréia, Júnia, o Emerson. Só isso, irmãos. Até me ama. O Senhor até me ama. Vamos orar agradecendo ao Senhor?